8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias com ele, o eclético Antônio Carmo. Boa semana, Carmo. Estamos aqui, bom dia para você, Cláudio Nicolini, e claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo na Band Vale. Boa semana. Muito bom, Carmo. Vamos começar, é claro, falando do clássico de ontem. A Águia voou alto no Joaquinzão e venceu o clássico com o mesmo placar da ida. 2-0 São José em pleno Joaquinzão. Resultado que traduz o que foi o jogo, Antônio Carmo. Sim, São José ganhou com merecimento, 2 gols no segundo tempo. Liquidou o jogo com 2 gols rápidos, assim perto, né? Não que foi no começo do segundo tempo, mas um aos 25, outro em 5 minutos. Um aos 25, outro aos 29 e pronto. Jogo definido no segundo tempo. Jogo que teve um Taubaté melhor no primeiro tempo, mas sem objetivo, sem arame liso, sem atacar, sem machucar a defesa do São José. Tinha posse de bola, volume de jogo e nada de finalização, um cruzamento aqui, outro ali, mas nenhum lance de gol. O melhor chute a gol no primeiro tempo ainda foi do São José, do Rony, na ponta esquerda, que passou próximo ao travessão do goleiro Felipe. Pois bem, o Taubaté tinha o controle do jogo, mas não tinha finalização. O ataque do Taubaté não à toa marcou apenas 3 gols na competição, sendo que 2 foram um do ataque zagueiro Anselmo, de riso, um ataque de arame liso, não machuca ninguém, não tem definição, não tem algo que vá proporcionar ao time taubatiano uma condição melhor se continuar jogando assim. E no intervalo, o São José não fez nenhuma alteração, voltou com o mesmo time, mas com uma postura diferente, agredindo o Taubaté, com o meio-campo subindo mais, jogadores se posicionando mais ofensivamente, passou a ter mais posse de bola, e aí sim, ao contrário do que fez o Taubaté no primeiro tempo, o Nicolino São José agrediu o Taubaté, apertou, chutou, logo a 1 minuto teve chance de finalização do Danilo Fidelis, que foi travado pelo zagueiro, depois um escanteio cobrado e o Bruno Camilo acertou o travessão, depois um gol que foi dado como impedimento do Vinícius Tanque, numa cobrança de falta do Danilo Fidelis, não dá para dizer claramente se estava ou não. Aí o Taubaté teve uma chance, foi a única grande chance de gol do Taubaté, depois de um escanteio, jogada trabalhada, e que também foi marcado de impedimento. Gabriel Afonso tinha feito uma grande defesa na primeira bola, na segunda pegou na trave e o lance foi paralisado. E logo depois do gol do Vinícius Tanque, numa grande jogada do Gustavo Henrique, que acabaram de entrar no jogo. Estava na primeira bola que ele pegou, um rebote da defesa do Taubaté, matou no peito, enfiou o pezão esquerdo na bola, bateu na trave esquerda, na trave direita, e o Vinícius Tanque acompanhou o lance, finalizou do lado esquerdo do goleiro 1-0. E aí, 4 minutos depois, São José tem um lance muito forte no campeonato, Nicolini, bola parada, escanteios. Já fez vários gols assim ontem, mais um. Escanteio cobrado da direita, lá do outro lado, o Gustavo Henrique cabeceou para o meio da área, o Gustavo Cerqueira bateu no travessão, caiu dentro do gol, 2-0, acabou o jogo. Então, o São José, no segundo tempo, pelo que fez, pelo domínio da partida, mereceu vencer. E olhando assim, numa sexta rodada, dá para perceber que o time do São José está melhor armado, tem um sistema defensivo bem forte e um ataque que não tem peças individuais, assim, não tem um artilheiro, não tem um jogador que diferencia, mas já marcou 14 gols no campeonato, 15 gols, 13 gols no campeonato, para ser mais preciso, e mostra que pode melhorar ainda, mas tem um padrão de jogo já melhor definido pelo Marcelo Marelli do que o que é apresentado pelo Taubaté do Rogério Henrique. Justa a vitória do São José. Muito bom, 2-0 no clássico, liderança isolada, 6 pontos à frente do segundo colocado, já classificado para a próxima fase, o São José, nada de braçadas nesta primeira fase da Copa Paulista. A Santista empatou com o Santo André, 1-1, foi a 10, e eu acho que dificilmente fica fora, Antônio Carmo. Faltando 4 rodadas, dificilmente a Santista fica fora, precisa aí de mais uma vitória e um empate para conseguir a classificação, e eu acho que ela já está dentro. A briga vai ficar
A briga vai 4 ficar empates. entre os 4 últimos, né, que tem pontuações parecidas e situações também parecidas. O São Caetano, que ganhou do Oeste 2-0, aliás, o Oeste parece que virou o fio e disse está dando Caiu adeus para ao o último lugar. campeonato, né? É. Vem de derrotas consecutivas. O São Caetano já chegou em terceiro, está com 6 pontos, mas é a mesma pontuação do Taubaté e do Santo André. A diferença está nos critérios de desempate. São Caetano tem 2 Número de vitórias e vitórias. 4 derrotas. E isso coloca o Santo André na frente do Taubaté, que tem uma vitória só, 3 empates e 2 derrotas. E os mesmos 6 pontos, mesma situação do Santo André. A questão é que o Taubaté tem 2 negativos de saldo, o Santo André tem 5. Por isso, o Santo André, neste momento, fica fora da zona de classificação. E o Oeste tem só 4 pontos ganhos, isso após 6 rodadas. A próxima rodada, marcada para o final de semana, o Taubaté tem um jogo de 6 pontos. Vai enfrentar o 6 Santo André pontos. fora de casa, aonde o empate Lá não é ruim, no mas não Ramalhão. pode perder o jogo. No Ramalhão, no estádio Bruno José Daniel. O São José recebe o São Caetano, domingo, 3 da tarde. Esse São Caetano, que ninguém dava nada para ele, mas conseguiu ganhar 2 e está vivo no campeonato. Antônio Carmo vai querer atormentar o São José. E o Oeste pega a Santista no Prefeito José Liberati, o manda do Oeste. Acho que se o Oeste quer alguma coisa, tem que ganhar da Santista em casa, senão, tchau e benção, o Oeste já é um dos que ficam fora, viu, Antônio Carmo? Em termos de classificação, realmente São José já está classificado com os seus 16 pontos, com 13, 14 já garante vaga. A Santista, só se fizer muita bobagem, ela empatou muito, né? 4 jogos, está invicta, mas tem 4 empates e 2 vitórias. E o Taubaté vai precisar ganhar do Santo André, que melhorou com a chegada do Renato Peixe para técnico. Ele está substituindo lá o Oliveira, que foi dispensado na semana passada. Empatou com a Santista ontem em Santos, 1-1, né, naquele péssimo gramado lá, conseguiu um bom empate. Então, vai sabendo que ganhando do Taubaté em casa no sábado, vai pular lá pelo menos para o terceiro lugar, vai melhorar a situação. O Taubaté vai precisar somar pontos nesse jogo, mas ganhar pelo menos mais 1, 2 jogos aí para buscar ainda a classificação. O Taubaté está ameaçado, sim, de ficar fora. E o São José vai jogar domingo, no aniversário da cidade de São José, 27 de julho, 3 da tarde, no Martins Pereira, recebendo o São Caetano, com amplo favoritismo. Vai ter que confirmar dentro de campo, obviamente. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aliás, eu lembro o tempo que aniversário da cidade geralmente tinha um amistoso, né, do São José. Teve vários momentos, né, Antônio Carmo? Vários. Primeiro deles, em 1977, ainda na gestão do ex-prefeito Edinardo José de Paula Santos, que a partir de 78 São José voltou a ter eleições livres. Antes eram prefeitos indicados, né? E aí nós tivemos um amistoso. Veio o Palmeiras de Ademir da Guia jogar, mas tinha 87.326 pessoas, né? Um dia de semana, 4 da tarde, hiperlotado, e coincidentemente um dos últimos jogos, o Ademir da Guia com a camisa do Palmeiras, 27 de julho, em setembro ele se aposentou. Foi 3-1 para o Palmeiras. Depois teve um outro jogo, acho que contra o São Paulo também, um jogo contra o Santos, tinha isso. Era interessante essa situação aí. Muitas cidades, né, faziam isso, hoje já não se faz mais. Não tem mais data, nem que queira fazer, meu querido Antônio. Também. Os times jogaram no final de semana e vão jogar quarta-feira, que tem rodada. É diretão agora, 15ª rodada, esse final de semana. Fortaleza e Bahia, 1-1. Foi só sair o Vosvogel, o Fortaleza já não perdeu. Vasco e Grêmio, 1-1, jogo em São Januário. Dizem que foi triste de ver esse Vasco e Grêmio também. Sábado, no Maião, Mirassol ganhou o Campeonato Paulista. 3-0 em cima do Santos. 3 gols no segundo tempo, com uma defesa do Santos que eu vou falar para você. Foi só elogiar contra o Flamengo, meu querido Antônio Carmo. Tirar os 50 ali de leite e meter o pé no balde. Que coisa de defesa louco. parecia, ver os gols. Lembrou aquela, hein? A defesa do Santos lembrou aquela de Índio, Pedro Paulo, quem que era o Camilo lá, e o Marcelo Veiga. Camilo e Marcelo Veiga, né? Pronto, era aquela defesa que era um convite ao ataque, né? Oh, meu Deus. Braba. Olha, teve clássico sábado à noite no Morumbi e deu São Paulo do Luciano, hein? O exterminador de Corinthians, 2-0, meu querido Antônio Carmo. São Paulino tá feliz da vida. Ontem, Inter 1, Ceará 0. O Cruzeiro tá voando, pega time fraco, é assim. Pegou Juventude,
4-0, Antônio Carlos. Não Sim. tem boi pro Cruzeiro, tá jogando fino da bola, tá voando, até quando eu não sei, mas só tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Isso vai ser uma vantagem para o Cruzeiro lá para setembro, outubro, quando os adversários diretos dele vão estar tendo que dividir forças com Libertadores, Sul-Americanas e etc e tal. O Vitória ganhou do Red Bull 1-0, o Palmeiras 3-2 no Atlético Mineiro, um bom jogo no Allianz Parque ontem à tarde, e o Hulk garantiu os 2 do Galo de falta e quase fez o terceiro nos estertores da partida. O Botafogo ganhou do Sport 1-0, o que referencia aquilo que a gente diz, não adianta invadir CT e vestiário, não dá nada, perdeu de novo em casa, 1-0, e o Flamengo ganhou do Fluminense 1-0, gol de quem? Ele, o centroavante Pedro, que entrou no segundo tempo, e gol de centroavante é aquele que se joga, é de carrinho, entra com bola e tudo. Geraldão que ensinou, hein, Antônio Carmo? Geraldão, César Maluco e Toninho Guerreiro, por que não, né? O Pedro não é inimigo do gol, ele é amigo do gol, né? O Flamengo brigando com ele lá, colocando aquele Gonzalo Plata, que podia jogar no time C do Flamengo, né? E é titular, não sei por quê. Pagaram caro por ele, fizeram uma contratação errada, ruim, aí tem que botar para jogar. E o Pedro lá, né, brigado, achando ruim, não sei o que acontecia, e de repente joga o Pedro, e o Pedro faz o gol. Tá bom, Pedro, tá bom assim para vocês ou não? Ganhei do Fluminense para vocês. Querem que eu fique de novo em casa? Eu fico, né? Esse aí também o Flamengo utiliza melhor o seu goleador. Mas uma rodada cheia de nenhum 0-0, muitos gols. Palmeiras e Atlético Mineiro talvez tenha sido o melhor jogo da rodada, pelo jeito que foi. Palmeiras 1-0, 1-1, 3-1, 3-2. O Hulk, que a gente elogiou aqui semana passada, Nicolinense, está entregando tudo que pode. 2 golaços de falta, quase fez um terceiro. O Palmeiras já sem o Richard Rios, né, que já foi vendido mesmo, sem Estevão, sem Paulinho. Foi se despedir. E o técnico precisando mostrar, foi se despedir. Vendido acho que para o Benfica, né? E o Palmeiras conseguiu a sua primeira vitória no Allianz Parque neste ano no Campeonato Brasileiro. Sabe quem que essa venda vai salvar? Sabe quem que vai salvar? Essa venda vai salvar o Guarani. O Guarani tem 13% da venda de 190 milhões de reais. Faz a conta aí, dá uns 25 milhões. Dá para o Guarani jogar esse ano que vem, e o outro, Antônio Carmo, reformar o brinco de ouro da princesa, pintar o vestiário, comprar cachorro-quente para rapaziada, camiseta nova para segurança. 25 milhas com um clube como o Guarani, salva a pátria, Antônio Carmo. O Mirassol com 8, 9 milhões, aquele Luiz Araújo, né, que hoje está no Flamengo, quando saiu do São Paulo e foi para a França, fez o CT dele, arrumou toda a casa lá. É questão de saber administrar. Vamos ver como é que o Guarani, que está endividado há muitos anos, cheio de problemas, consegue resolver. Muito bem, o Palmeiras ganhou o jogo com mérito, até que enfim ganhou em casa, jogando bem, merecidamente, e pelo que deu para acompanhar depois tudo aí dos jogos, merecidamente, com sobra. Foi 3-2, mas podia ter sido 4-2, até um 5-2 ali, que o Atlético só apertou com o Hulk mesmo. De resto, só o Palmeiras jogou. Campanha do Mirassol espetacular, Nicolino. Só 2 derrotas no campeonato, com 5 vitórias, 6 empates, do menino Rafael Guanais, nosso conhecido aqui do Clube Atlético Joseense, fazendo um trabalho sensacional. O Mirassol, como você disse, campeão paulista, empatou com o Palmeiras, ganhou do São Paulo, Santos e Corinthians, e faz uma belíssima campanha, já goleou o Grêmio em casa, já conseguiu grandes resultados, e sapecou 3-0, resultado muito surpreendente em cima do Santos, que vinha animadíssimo depois da vitória sobre o Flamengo. Vasco e Grêmio 1-1, pula, eu acho que sai todo mundo chamuscado, né? O Corinthians com problemas, né? Esse Memphis Depay está criando muito problema para o Corinthians, hein, Nicolino? Foi substituído no intervalo. Sabe por quem entrou no lugar dele, Nicolino? Gui Negão. Quem é Gui Negão? Um garoto da base. Quando você tira o craque do time no intervalo, Nicolino, você não pode tirar o craque do time. Você não vai tirar o Neymar para colocar o Robinho Júnior no lugar dele no Santos. Não pode. Ele tem que ficar. Até por raiva mesmo, vai ficar. Não pode tirar e colocar um menino no lugar dele. Dorival Júnior, parece que você falou, você não serve mais. Aí o rapaz falou, então vou embora. Não ficou nem no banco de reserva. Criou crise lá no Corinthians, já está arrumando muitas confusões, e o Corinthians levou um baile do São Paulo. Foi só 2-0, mas podia ter sido mais. Muito mal o Corinthians. São Paulo, depois de 6 jogos, voltou a vencer. Importante esta vitória, né? O Inter 1-0 no Ceará, tá normal. O Cruzeiro vai sobrando no campeonato.
e vamos ver qual é o fôlego do Cruzeiro. Gabigol ontem fez 2 gols, voltou a jogar e disse o seguinte: ninguém é campeão na 15ª rodada. Torcida, calma, espera um pouquinho. Estamos na 15ª rodada. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu não tenho dúvida disso, meu querido. Muita água para passar debaixo dessa ponte. Agora o Luiz Daniel, lá de São José, tá feliz. Dali Tricolor, dali Águia. O Alexandre, grande narrador da Net Esportes, sempre ligado com a gente em Taubaté, curtindo o bate-papo também. Galera ligadona. Tem rodada de meio de semana, hein, Carmo? Tem, o campeonato não para, né? Só para terminar aqui, vitória do Botafogo, onde o Sport Recife foi no finalzinho, o Sport parece que não tem jeito mesmo, caminha para o rebaixamento. Grande jogo da rodada é Corinthians e Cruzeiro, quarta-feira, 7h30 da noite, lá na Neoquímica Arena. O líder Cruzeiro pegando o Corinthians aí, que pode entrar em crise caso venha tomar uma pancada do Cruzeiro, atuando como mandante. Cruzeiro liderando o campeonato. É o jogo que chama mais atenção. É isso, e o Santos voltou para a zona do rebaixamento pelos critérios técnicos. O Vasco e o Santos têm 14 pontos, mas o Vasco tem um saldo melhor, meu querido Antônio Carmo, e aí o Vasco está fora da zona do rebaixamento e o Santos está na zona. Juventude e Fortaleza com 11, Juventude tem um jogo a menos, e o Sport com 13 jogos, apenas 3 pontos. Ali em cima tem Vitória com 15, São Paulo com 16, e depois vem o Grêmio e o Internacional com 17 pontos. Rodada agora completa no meio de semana, que também não, tem, ainda não. Tem os jogos adiado, da né? volta, né, meu? Tem os jogos da volta da Sul-Americana. Isso, então a rodada é de pé quebrado de novo no meio de semana, Antônio Carlos. Tá? 16ª rodada, quarta-feira você registrou Corinthians e Cruzeiro, tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã, 2 equipes que estiveram no Mundial. Tem Santos e Internacional na Vila. O Santos tem que ganhar para tentar sair da zona do rebaixamento, e se ganhar, encosta no Internacional com 17 pontos, e aí a gente tem ainda alguns jogos, mas estão adiados. Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, meu querido Antônio Carmo. Você pega dos times que voltaram, você falou da Copa do Mundo, né, Nicolino? O Botafogo ganhou 2 jogos e empatou 1. O Palmeiras ganhou e empatou 1. O Flamengo ganhou 1, perdeu outro. E o Fluminense não ganhou ainda. Ele perdeu os 2 jogos que fez. Ele que foi o melhor brasileiro. E ontem teve também a despedida do John Arias. Vai fazer muita falta no time do Fluminense. Tá jogando o fino da bola. Isso é verdade, meu querido Antônio Carmo. Vai fazer falta sim. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, um abração para o Ivair Pereira, gente da melhor qualidade, né? Coisa boa, um abração para o Ivair, para o Pierre e para o André Godoy lá em Campinas, que falou 24 milhões e 700 para o Guarani. Viu, Antônio Carmo? O Guarani entrou na bufunfa com essa venda do Richard Rios. Se deu bem. Amarrou direitinho o contrato. Sim, não deverá receber tudo de uma vez, né? Que às vezes é um pouco parcelado, mas sabe que esse dinheiro é dele, vai entrar um pouco à vista, 30 dias e tal, não sei como que vai ser feito o pagamento. É saber trabalhar, porque quando é que o Guarani ia pegar um dinheiro desse, vender diretamente um jogador, como ele já vendeu antigamente, né? Grandes jogadores como Luizão, Amoroso, Djalminha, lembrando alguns aí, não tem mais, né? E pegando esse dinheiro aí, sabe que pode trabalhar já para dar uma melhorada aí na sua situação, principalmente dentro de campo, né, com o time do Guarani, que já há muito tempo não é aquele time que o torcedor do Guarani acostumou a ver em muitos tempos. É isso, né? O Guarani que deixou de revelar, né, Antônio Carmo? O grande problema é esse, né? O Guarani que sempre foi um celeiro de craques, revelou uma galera nos anos 70, uma geração nos anos 80, uma geração nos anos 90, ainda nos anos 2000 ali, Elano, uma turminha que veio de lá, e depois parou. E aí, com o parar de revelar, o time parou de ser competitivo, né, Antônio Carmo? Porque o dinheiro das vendas, né, impulsionavam novas contratações. O Guarani passou a ser um grande time do interior, né, naquele período foi campeão brasileiro em 78, depois outras belas campanhas, como você disse aí nos anos 80, 90 ainda, com grandes jogadores, e tinha sempre uma estrutura muito boa, né? Fazia dinheiro em caixa com o pessoal da casa.
mas precisa voltar a ser dessa maneira. Quem sabe essa verba boa que ele vai receber aí, ele não recebe hoje isso de jeito nenhum, de campeonato que disputa, de jogador que vende nada, né, de patrocínio, um excelente investimento agora, um excelente dinheiro para poder utilizar. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, vamos fazer um registro aqui da Série B. Na sexta-feira, o Criciúma ganhou do Dragão em Goiás 1-0. O Atlético ganhou da Ferroviária na Fonte Luminosa 2-1. No sábado, o Goiás fez 3-1 no Cuiabá. O Paysandu desencantou contra o Coritiba. Rapaz, Goleada. deve estar tremendo até agora lá no Alto da Glória. A coisa está feia. O Coritiba está bem no campeonato e o Paysandu meteu 5-2 no Coritiba em pleno Couto Pereira. Avaí Vila Nova 1-1. O Volta Redonda ganhou do Atlético Paranaense 3-2. O Atlético Paranaense vai para lugar nenhum esse ano. Amazonas 3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, que também está com a pinta de que vai ser rebaixado. Incrível, vem muito mal com Arena, Manny Rights e não sei o quê, e time que é bom nada. E o América perdeu em casa para Chapecoense 1-0, Antônio Carmo. Atlético Paranaense, do Odair Helman, estava ganhando 2-0, tomou a virada. A Ferroviária em casa vai a 4 jogos sem vencer e o Vinícius Bregatin deverá ser dispensado esta semana. Botafogo também não se acerta com o treinador e os dois na zona de rebaixamento. A Ferroviária estava em 4º ou 5º lugar, foi perdendo, hoje já está abrindo a zona de rebaixamento. Tem um monte de time com 18 pontos ali, né? Paysandu, Ferroviário, Volta Redonda, Botafogo, e a Ferroviária que abre a zona de rebaixamento. Caiu demais a qualidade do time. Então vamos acompanhar aí para ver o Goiás que vai sobrando no campeonato. É isso, dessa vez quem sobra é o Goiás e parece que vai voltar pimpão para a primeira divisão, mas a Série B é cheia de percalços, Antônio Carmo. Também não dá para falar aí com 17, 18 rodadas quem que vai subir, porque 3 derrotas custam caro. A gente vê alguns times que estavam até bem nas primeiras 10 rodadas e que agora despencaram, né? O Remo já foi vice-líder, o Cuiabá esteve lá, o Avaí, o Atlético Paranaense começou mandando no campeonato e hoje já está na 9ª colocação, mas apenas 3 pontos atrás do 4º colocado, por isso é esse equilíbrio aí. Vamos acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo. Um registro, o Brasil faturou medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística, tem que ser reconhecido, o Brasil está num momento ímpar na ginástica, e o pessoal está entregando tudo que pode entregar. No vôlei masculino, o Brasil vai pegar a China nas quartas de final da Liga. E vamos que vamos, Antônio Carmo. Brasil e China. A China é dona da casa, não se classificou entre as 8 primeiras colocadas, ficou na antepenúltima colocação, mas como as finais serão em território chinês, o país cede, mesmo que não se classifique entre os 8, pega a 8ª vaga. E aí o Irã, que dançou, perdeu a 8ª vaga. O Brasil foi o primeiro colocado. O Brasil só perdeu o primeiro jogo, dos 12 que fez, para Cuba, no Maracanãzinho. Depois ganhou 11 e vai muito forte, como favorito, aí junto com Polônia, Itália, para brigar pelo título desta liga de vôlei masculino. O feminino começará a final esta semana na Polônia, a gente acompanha. Muito bom, Antônio Carmo. Tem muita coisa rodando e a gente vai acompanhar nessa semana que tem rodada, tem Sul-Americana, enfim, daqui a pouquinho volta a Libertadores. O futebol pegando no breu nessa segunda metade do ano, que vai com tudo, viu, Antônio Carmo? Excelente segunda-feira para você. Pois é, semana que vem tem os jogos iniciais da Copa do Brasil, 8ª de final, tem muita coisa ainda para acontecer. Abraço, Claudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram sempre, com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Claudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Agora 8h40 e vamos às novas